Beleza? Bom, excelente dia para todos nós. Estamos aqui hoje numa mesa de peso, cada um com suas referências aqui na área em que atua. E para mim é um prazer muito grande mediar essa mesa para a gente falar um pouquinho do que está muito em alto agora, depois do último relatório do NOAA, que a gente já vai explicar o que é essa agência, o que ela controla. Mas antes disso, gostaria de apresentar cada um dos senhores. Vamos começar com Fabiane de Souza, que é médica veterinária, representando o IBAMA, a Franciele Oliveira, que é médica veterinária, responsável técnica do BARTA, que é a base de resgate técnico animal do Instituto Homem Pantaneiro, Márcio Iuli, que é servidor público, coordenador do Preve Fogo, MS, aqui do nosso Mato Grosso do Sul, Cláudia Geiger, que é jornalista, consultora, palestrante, escritora, produtora de conteúdos e documentários, e Paula Helena Santa Rita, que é médica veterinária, coordenadora operacional do GRETAP MS. Meus agradecimentos por todos vocês aqui e vamos começar essa discussão. Pessoal, nessa última quinzena de junho, a NOAA, que é a Agência Americana de Clima e Atmosfera, divulgou o último relatório deles, que trouxe muito frição. Primeiro vamos falar desse relatório. O que esse relatório trouxe, falando principalmente do aquecimento das águas do Pacífico Equatorial. Quando a gente pega esse relatório para avaliar, mostra ali um aquecimento da possibilidade de até 63% de 2 graus Celsius. Por isso que esse famoso El Niño é o considerado super El Niño. Porque o que o relatório traz? Ele traz que um aumento de temperatura de 0,5 grau Celsius já é suficiente para causar o que aconteceu aqui no Pantanal em 2020 e 2024, com excessos de queimada, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, com excesso de enchentes em 2024. Então, quando fala-se de um aquecimento de 0,5 grau, já causou o que causou aqui no Brasil, no Pantanal, Rio Grande do Sul. E agora, esse número aumentar para 2 graus, e alguns estudos sugerem até 3 graus de aquecimento, e a gente vai mostrar alguns dados aqui para a gente discutir. Então, eu quero trazer para a mesa essa discussão desse aquecimento lá no Pacífico Equatorial, o que isso reverbera, o que isso traz para nós aqui no Pantanal, o que isso traz para nós com excessos de águas no Rio Grande do Sul, qual é a preocupação que o produtor rural, que o médico veterinário, que a sociedade, que o pecuarista tem que ter com essa atenção da divulgação que a NOAA fez agora recentemente. Então eu quero trazer numa linguagem muito clara, muito aberta para a população e, é claro, chamar a atenção que o objetivo dessa discussão aqui é a gente fomentar o curso que é feito de resgate técnico animal lá no CRMV-MS, onde nós vamos discutir muito sobre isso, e que essa Operação El Niño 2026 e essa urgência climática no Pantanal é justamente para a gente chamar a atenção para uma reabertura de novos treinamentos, uma reabertura de novos profissionais, para poder dar uma atenção para esse treinamento que vocês vão falar muito. Antes da gente iniciar, eu quero mostrar alguns dados aqui. Esses dados que eu vou mostrar é do relatório da NOAA. E o que vocês podem observar é o seguinte: quanto mais vermelho, como mostra a legenda ali, mais aquecimento tem. Mas o que eles sugerem é 63% de chances de ter um superaquecimento de 2 graus. Aqui, quando a gente acompanha esse relatório, ele é semanal, lembrando que esse aquecimento não necessariamente é da água do Oceano Pacífico. Ele é medido na superfície da água que evapora. Então, só para ficar bem claro isso. Ali o relatório da primeira semana de junho, segunda, terceira, quarta, observa que esse aumento da evaporação da água, ele vai aumentando conforme a descrição dos gráficos ali. Esse daqui é um relatório bem interessante, e esse aquecimento ele vai continuar no mínimo até março de 2027. E o que traz o relatório da NOAA? Um aquecimento até março de 2027, ele reverbera, ele tem uma ação nociva aqui no nosso hemisfério, provavelmente até setembro de 2027. Então isso tem uma influência
todos os quesitos de plantações, de pecuária, de fauna, de flora. Então, só para a gente finalizar esse relatório do NOAA, dessa agência americana, ali mostra agosto, setembro e outubro a previsão desse aquecimento superficial, ali de setembro, outubro, novembro, ali de dezembro, ali dezembro, janeiro e fevereiro, e por último, janeiro, fevereiro e março de 2027, demonstrando um aquecimento ali e a possibilidade de até 3 graus Celsius. E agora eu jogo essa discussão para a mesa, vocês podem ficar à vontade quem inicia essa discussão, e a pergunta que eu faço é o seguinte, Cláudia, Márcio, o que um aquecimento na superfície do Pacífico Equatorial tem uma relação direta com o nosso Pantanal, com o nosso Rio Grande do Sul? O que isso influencia tanto para que isso sirva de uma grande preocupação para a gente? Porque isso daí é um aviso para falar, olha, se preparem, que com meio grau aconteceu o que aconteceu em 2020 e 2024. Agora, com a possibilidade de 2 graus, se preparem. O que isso tem de uma relação direta aqui conosco, aqui no Pantanal? Lembrando que a gente está no coração do Pantanal e com o Rio Grande do Sul. Jogo a bola aí para vocês decidem quem inicia aí essa discussão. O Pantanal está no coração da América do Sul. A pluviometria nesse bioma é inferior do que é registrado na Caatinga, que é o semiárido. Isso significa que o Pantanal não produz a chuva que ele precisa. Toda a água, principalmente, vem dos rios que nascem no Cerrado, que é na parte alta. Todos os rios pantaneiros nascem fora do Pantanal. E a chuva que chega na planície pantaneira, ela vem pelos rios voadores da Amazônia. Então, esses rios voadores, o que eles são? Eles são aquelas nuvens de umidade formadas pela evapotranspiração da floresta. Que é justamente isso. De impacto muito grande, porque você tem a zona de convergência do Atlântico Norte, que manda essa umidade e chega na floresta, e a floresta acaba absorvendo, e depois, com todo o seu processo de evapotranspiração, lança à atmosfera. Só a parte sul da floresta amazônica, e eu digo bioma amazônico, não só na parte brasileira, mas que pega em outros países amazônicos, ela lança na atmosfera mais de 20 bilhões de metros cúbicos de água por dia. E é justamente uma região onde tem o arco do desmatamento. Então aí você já reduziu a quantidade de árvores que lança na atmosfera. No caso do Pacífico é a mesma coisa. Você tem ali a oferta de umidade que chega no continente para a formação das nuvens, para que você tenha uma distribuição de chuva em toda a América do Sul. Quando você fala de Rio Grande do Sul, que teve o excesso de chuva, o que houve naquele momento foi um bloqueio térmico. Você teve uma descompensação climática, em que como se criasse uma bolha em cima da região do Rio Grande do Sul de tanto calor do centro-oeste. Então essa chuva que vinha pelos rios voadores, que vinha pelas correntes, ela desviava daqui. A gente não teve chuva naquela época aqui no Mato Grosso do Sul e no centro-oeste do Brasil como um todo. Ela desviava em função desse bloqueio térmico e caiu tudo de uma vez no Rio Grande do Sul. Então, quando a gente fala de uma alteração na temperatura e qual o impacto disso, a gente precisa pensar nessa conexão, na conexão dos sistemas atmosféricos e dos sistemas de umidade que trazem a chuva para o nosso Pantanal, que eu falo de Mato Grosso do Sul, que está aqui no coração da América do Sul. Então, quando a gente contextualiza, a gente tem que voltar em 2018, que foi o último ano que o Pantanal teve uma grande cheia. A partir de então, o Pantanal não teve mais a grande cheia que ele precisa para o seu balizamento. Por que ele precisa? Porque é uma planície de inundação. Então, ela precisa desse sobe e desce das águas, para existir desse sobe e desce das águas, para balizar, inclusive, a questão dos incêndios. Porque como o Rio Paraguai extravasa na cheia e enche os campos, aí ele faz o controle de incêndio no futuro. Por quê? Porque você colocou ali aquela situação em que você tem muita água nos campos, e essa água nos campos vai evaporando ou esvaziando lentamente por conta do relevo plano e umidifica o solo. Aquela matéria orgânica que está ali, ela vai sendo trabalhada pela própria natureza. E quando você não tem a cheia, essa matéria orgânica se transforma no que a gente chama de combustível para incêndios florestais. Você imagina, de 2019 para cá, a gente não teve grande cheia. E aí, vendo os dois anos que você colocou, 20
23, 24, nós tivemos grandes incêndios, é preciso contextualizar uma outra situação. 2020, nós tivemos uma catástrofe de incêndios, que a gente estava vindo de um ano muito seco, de 19, o Rio Paraguai estava muito baixo, então ele não extravasou, então não teve esse controle natural, e aí você veio com um fogo que começou bem no tempo. Aí, 23, a gente também teve condições que foram piores até do que 23, 24, do que 2020, só que estávamos preparados para esse combate. Essa é a situação que a gente precisa trabalhar. Então, quando você fala dos estudos pré-urbanos, você tem que pensar principalmente como estamos preparados para adaptação e mitigação climática nesse contexto. Isso é muito importante, o Márcio vai poder explicar, eu vou passar para ele a fala. Mas é preciso pensar que todas essas alterações de sistemas atmosféricos que acontecem na superfície do oceano, ela impacta aqui, porque vem tendo umidade, volta aqui chuva, e se a gente só está vivendo um período prolongado de seca, vai chover menos, o solo vai estar mais esturricado, os rios estão mais baixos, então o risco de grandes incêndios em caso de Pantanal é gigantesco. E aí eu passo a palavra para o Márcio Yuli, que é o maior especialista que a gente combate a incêndio florestal, que participou também, eu tenho orgulho de dizer, porque somos amigos há muitos anos, participou dela, políticas públicas para manejo de pecado no fogo, para legislação. E aí o Márcio vai explicar esse impacto do que está por vir, porque me chamou muita atenção ali, Márcio, e eu jogo para você, que vai piorar muito em setembro, outubro, novembro e até janeiro. Que isso seria o período das águas no Pantanal. Então, quando a gente deveria no Sul e Pantanal, a gente vai estar tendo a influência do Super El Niño. Só esse impacto. Primeiro que a Cláudia deu uma aula agora pra gente, né? E deu uma contextualizada maravilhosa das condições climáticas e que isso interfere no comportamento do fogo. Eu vou falar da parte de incêndio florestal. Um dos fatores que tem a maior influência no comportamento de um incêndio florestal é as condições climáticas, né? Quantidade de chuva, umidade relativa, temperatura, isso tudo são fatores que influenciam no combustível florestal. Quando não tem chuva, o combustível florestal vai estar seco e ele vai estar lá propício para que o fogo se propague, né? O combustível seco se propaga numa velocidade maior. Vento também é outro fator que interfere. 2020, no período crítico dos incêndios florestais de 2020 e 2024, os ventos mudavam de direção constantemente durante o dia, né? E o fogo mudava seu comportamento durante o dia para diversas o tempo todo. Isso dificulta o controle, dificulta o trabalho de extinção. O Pantanal tem combustível subterrâneo, que a gente chama de turfa. Tem um tipo de combate também que é muito difícil de ser realizado, tem que cavar vala para cercar essa área que está queimada, né? Isso é um trabalho de dificuldade. Outra questão no Pantanal é a logística para o combate, é você deslocar próximo da linha do fogo, você permanecer próximo da linha do fogo, de Corumbá até a divisa com Mato Grosso. Quase não tem instalações, né? Não tem supermercado, não tem hotel, não tem, né? As pousadas são pequenas, não são para atender um grupo enorme de combatentes, de brigadistas. No fogo 2020 e 2024, a gente montou uma grande operação de combate. E a partir de 2024, já na base da brigada lá em Corumbá, que a partir de 2023, com o apoio da Prefeitura Municipal, o Parque Municipal Marina Gatás foi passado para o pré-fogo. A gente montou uma grande base lá para acampar, uma base de combate a incêndio, onde a gente já alojou mais de 200 brigadistas de outros estados, inclusive, que vieram aqui. E assim, na logística de combate é extremamente dificultosa, porque você tem que oferecer a água para ele beber, né? Você desgasta muito, o brigadista consome muita água durante um combate, porque é um trabalho desgastante, né? Então todos esses fatores das mudanças climáticas têm influenciado enormemente nas ações de combate do Pantanal. E como a Cláudia falou, a partir de 2019 para cá, são grandes incêndios que têm acontecido.
o ano 2024 teve um incêndio que começou ali na Inhacolândia e chegou próximo à cidade de Miranda, né, com diversos, com combate o tempo todo, né, uma coisa, uma atividade, uma função mitigadora nesse período foi que a partir de 2020 foi criado um grupo de resgate, né, de resgate de fauna, articulado em todos os órgãos aqui do estado, e esse grupo de resgate de fauna, trabalhando coordenado com as ações de combate a incêndios florestais, diminuiu o prejuízo para a fauna, né? O incêndio florestal, ele traz um prejuízo direto e indireto para a fauna. O direto é que a fauna perde o seu lugar de alimentação e perde o seu lugar de pouso, né? Sim, exato. Isso mitiga, isso atrapalha, né? Não tem alimento e aí a cadeia toda é prejudicada, né? Então, esse trabalho de combate a incêndio florestal articulado com o pessoal de resgate de fauna trouxe um avanço, né? O primeiro estado que tem essa parceria entre o pessoal do resgate e o pessoal do combate foi aqui no Mato Grosso do Sul. Aqui no Mato Grosso do Sul foi o primeiro estado que criou a política estadual do manejo integrado do fogo. É um avanço. A política nacional do manejo integrado do fogo foi assinado pelo presidente da República na base da Brigada de Corumbá, em 2024, dia 31 de julho de 2024. Essa política nacional também trouxe um outro avanço, mas é um trabalho que a gente vai ter que evoluir de tempo em tempo, tem que integrar, é extremamente importante a integração entre todas as instituições, entre todos os saberes, e a ciência é extremamente importante para esse trabalho. Márcio, eu devolvo aqui para você e quero ouvir a Paula também, quero ouvir o IHP, o IBAMA, diante dessa contextualização de menos chuva, uma seca maior, uma problemática toda nessa questão climática. Você acredita que nós estamos preparados para uma... a gente está falando de probabilidade. Você acredita que nós estamos preparados para uma probabilidade maior do que o que aconteceu em 2020 e 2024? Ou esse preparo vai ser definido na hora? Posso contar um paralelo aqui que ele não falou, que é o seguinte: as condições climáticas de 23 foram muito piores do que 2020. Muito piores. Só que a gente teve o combate em 24 também e foi muito melhor, porque queimou menos. Justamente porque teve essa preparação. Isso agora... Ou seja, interessante isso. Apesar de ter sido uma previsão pior, o desgaste que teve, a nocividade foi bem menor. A resposta foi mais efetiva. Sim. Que ela foi coordenada. Agora, a gente estava conversando antes de entrar no ar aqui, eu queria que o Márcio falasse sobre isso, que em 2026, em que a gente tem uma preocupação muito grande, porque o nível do Rio Paraguai está muito baixo, a gente vai ter essa estiagem toda. Explica isso, Márcio, mas que esse ano essa conjunção de fatores pode ser catastrófica. E Márcio, de que maneira, se nós estamos preparados, nós que eu digo, Mato Grosso do Sul, se nós estamos preparados, de que maneira que nós estamos preparados? Eu acho que o 2026 vai ser muito parecido com 2023. Né? O 2023, até o mês de setembro, foi um ano que estava bem tranquilo. Foi o primeiro ano que o Ministério do Meio Ambiente, do governo federal, instituiu o plano de ação de prevenção e combate à incêndio florestal voltado para o bioma Pantanal, né, articulado entre os órgãos do estado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com o Corpo de Bombeiros do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e as instituições federais que atuam nos dois estados, né? Então, foi construído em conjunto com os dois governos o plano de ação voltado para o combate do incêndio florestal, para a prevenção também. É extremamente importante trabalhar na prevenção o tempo todo, né? Não é uma coisa só que é perto do período crítico, a gente tem que trabalhar o ano todo com ações de prevenção, desde a ocorrência de palestras, campanhas,
É extremamente importante também a responsabilização, né, de quem causou incêndio florestal. Não estamos colocando na conta de ninguém, né, mas do causador. O causador tem que ser identificado, tem que ser responsabilizado e tem que ser punido para evitar essa política de achar que não vai acontecer nada com ninguém, né? Em 2024, o trabalho foi bastante integrado. O ano passado, 2025, a Diretoria de Proteção Ambiental do IBAMA notificou mais de 320 propriedades no bioma Pantanal, colocando as questões já da Política Nacional do Manejo Integrado do Fogo, identificando essas propriedades, identificando, junto com inclusive o Ministério Público Estadual e o Governo do Estado também, realizar esse levantamento das áreas mais críticas, das áreas, das propriedades que estavam com oferta de combustível seco, né, que é o combustível do incêndio florestal. Então isso as instituições têm identificado e têm avisado os proprietários: a sua fazenda, você precisa manejar o seu combustível de alguma maneira, né? Pode ser. Fala. A vegetação seca, né? Você tem que manejar essa vegetação seca antes do período crítico. E aí tem dois instrumentos: a queima controlada, que é um, e a queima prescrita, que é outra. A diferença da queima controlada para a queima prescrita é que a queima controlada, você vai produzir alguma coisa ali ou você vai renovar um pasto para o gado se alimentar. E a queima prescrita é só na proteção. Você não tem o objetivo de produzir nada naquele local, mas você usa o fogo como ferramenta para reduzir o combustível florestal antes do período crítico. Porque no período crítico, depois que começa o incêndio florestal, se ele não é atacado rapidamente, e o tempo de resposta tem que ser muito curto, ele vai se avolumar, né? Um fogo começou no Pantanal da Inhacolândia, que ficou conhecido como fogo do caminhão. Esse fogo pulou 3 rios, né? Os incêndios pulam o Rio Paraguai com frequência absurda. E o Rio Paraguai é muito largo. Muito largo, né? Exato. Mas os ventos convectivos fazem com que as fagulhas atravessam o rio e incendiem do outro lado, né? Então o controle é muito mais difícil. E como eu falei, nesses períodos críticos tem grandes ondas de calor, dias com ondas grandes de calor, que faz com que tenham ventos, altas temperaturas, umidade baixa, e isso tudo favorece a propagação do fogo. Então, preparado nós estamos, né, Márcia? Acho que a resposta disso foi o que aconteceu, que a Cláudia disse em 2023, que foi muito mais severo e menos danoso. Foi muito mais severo. 2024 foi um ano que as instituições se comportaram articuladas. O governo federal, com apoio das Forças Armadas, ele criou um comando conjunto de apoio logístico, né? Então as Forças Armadas apoiaram as atividades de combate a incêndio florestal, e essas atividades foram feitas por quem tem conhecimento para fazer o combate, né? Que é o IBAMA, o Pré-Fogo, o ICMBio, com as brigadas do ICMBio, e os corpos de bombeiros dos estados, né? Então, o ano 2024, a gente aprendeu a trabalhar articulado, mas cada um na sua área. Então, isso foi um avanço bastante enorme, e já articulado também com o pessoal do resgate, com o pessoal da emergência ambiental, né? Então, a gente teve um trabalho articulado com todas as instituições. E você falando em resgate, para o caminho que nós vamos agora. Paula, diante desse cenário que a gente já entendeu como que essa seca se forma aqui, como que esse fogo entra de uma maneira totalmente descontrolada, vem agora a questão de toda essa preservação da fauna. Será que o GRETAP atua nesse sentido para minimizar qualquer dano diante desse cenário, depois que esse cenário aconteceu? Como que o GRETAP atua, não apenas para minimizar, mas para ser mais efetivo ali na linha de frente? Gostaria de ouvir a sua experiência nesse sentido do GRETAP e de que maneira nós, conselhos, podemos atuar diretamente nessa ajuda de frente aí, nessa possibilidade de um possível cenário mais danoso. Tá. Primeiramente, eu devo sinalizar que a criação do GRETAP, a ideia da formação e dessa articulação surgiu do CRMVMS, né? Então, em 2020, 2021, houve essa conexão
que foi feita pela autarquia junto aos órgãos estaduais e federais, e dessa forma a gente conseguiu articular, né? Porque o mais difícil, como o Márcio já frisou, é o trabalho articulado. Então, a partir daí, nós nos organizamos. Cada instituição, hoje o GRETAP ele é constituído por 14 instituições, entre governamentais, privados e terceiro setor. No entanto, essa conexão dos grupos, que são linhas de frente ao combate aos incêndios florestais, ele foi de extrema valia para a ação efetiva do GRETAP. O GRETAP trabalha hoje com a parte preventiva, né? No primeiro semestre do ano, nós trabalhamos a educação ambiental nas escolas, em várias unidades, nos eventos, nos grandes eventos do estado do Mato Grosso do Sul e outros eventos do país. Paula, quando você fala trabalhamos, é com informação, é com detalhes práticos, é com simulação de salvamento? Na verdade, essa parte da educação ambiental a gente trabalha com imagem mesmo. Trabalhamos com animais taxidermizados que foram mortos nos incêndios florestais para impactar principalmente a criança, o jovem, né? E porque muitas vezes a pessoa ela não tem essa vivência do fogo, né? Só vê pela TV, aquela coisa toda. Então a gente trabalha com imagens mostrando a dificuldade que os brigadistas têm de combate, né? Mostrando a questão da fauna diretamente afetada e mostrando o trabalho que vai desde o brigadista até o médico veterinário que faz o atendimento, né? De resgate, de deslocamento e de reabilitação e reintrodução desses animais. Então a gente conta muito com o auxílio da comunicação. A Cláudia, desde 2020, ela é super parceira do GRETAP, né? Então, a história do Rio, deixa eu só dividir o telefone com ela, veio pra cá junto comigo. Em 2020, eu tava fazendo reportagem lá na região da Serra do Amolar, e aí eu tava descendo o Rio Paraguai já de volta, e ela tava subindo, no GRETAP não existia. E a gente se encontrou no meio do Rio Paraguai. Eu falei, Paula, o que você tá fazendo aqui? Eu vim resgatar os animais queimados. A gente está começando um trabalho de resgate, ainda não existia o GRETAP. E ali ela me falou uma coisa que eu acho muito importante, eu vou passar para ela explicar por quê, e a importância do Conselho Regional de Medicina Veterinária está tão diretamente ligado a isso, é que uma coisa que nos chama muito a atenção e nos preocupa muito é a busca pelo engajamento, pelo like nas redes sociais. Qualquer pessoa, às vezes, inclusive profissionais da medicina veterinária, da biologia, enfim, influencers, num momento de catástrofe de incêndio, aparecem muitos voluntários que vão lá, pegam o bichinho, aí faz um vídeo, eu salvei esse, soltei aquele, sem as técnicas necessárias, sem respeito àquele animal. E a gente, nesta época, no meio do rio, a Paula me falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Ela falou, olha, eu vim aqui para trabalhar, não vim atrás de like nem de pix, porque o nosso trabalho é um trabalho muito sério. Então, Paula, vamos falar sobre isso, né? O curso que vocês oferecem também trabalha nesse posicionamento. O resgate técnico animal é algo que precisa ser levado muito a sério, né? E aí, só lembrando, Paula, dessa nova chamada, mais uma vez, o objetivo é essa nova chamada pro curso que é oferecido lá, para esse treinamento. Paula, só para contextualizar os dados ali de dentro do conselho desse curso nosso, são quase 1.500 inscritos até hoje, para ser mais preciso, 1.393. Desses, 622 médicos veterinários, 319 acadêmicos de medicina veterinária, 70 biólogos, 34 acadêmicos de zootecnia e estudantes dessa área, e 348 de outras áreas. Então, só para você ter uma ideia realmente do sucesso desse curso de quase 1.500 inscritos, que vem diretamente correlacionando com o que a Cláudia acabou de abordar desse preparo. Porque às vezes o interesse para um like ele é tão maior do que preocupação com o animal, a saúde com o animal, e do que com a técnica, porque a técnica é o que vai salvar ali. Às vezes você ter apenas a boa vontade acaba sendo mais prejudicial do que não fazer nada. Tiago, e é importante isso que a Cláudia falou,
porque o que motivou foi justamente a Comissão de Animais Silvestres indignada com a forma como estavam sendo tratados os animais no Mato Grosso, né? Recentemente, o Conselho Regional de Mato Grosso de Medicina Veterinária, junto com a SEMA e o IBAMA, eles nos solicitaram uma capacitação. Então, como eu estava dizendo, a gente tem o trabalho da educação ambiental com os pequenos, com os jovens, e a gente tem a capacitação em resgate técnico animal, que o primeiro passo é o curso, porque o curso online 100% gratuito, dividido em módulos e com avaliações e devidamente certificado ao final, né? Ele baliza qualquer pessoa, e não é só o veterinário isotecnista, ele baliza qualquer pessoa que queira entrar nesse mundo. Porque uma coisa que eu lembro que eu disse a Cláudia, no meio daquela fumaça, foi: aqui no MS, ninguém vai vir bater foto com animal queimado e fazer e postar em Instagram e pedir pix e fazer likes, né? Então, essa preocupação, eu acho que cabe lembrar que foi uma iniciativa surgida dentro de um CRMV. Paula, e é importante reforçar que houve uma informação no início da nossa discussão de que, nacionalmente falando, de qualquer outro treinamento fora do Mato Grosso do Sul, seria necessário fazer esse treinamento nosso aqui, né? Gostaria que você reforçasse isso. Então, minutos antes de a gente começar esse bate-papo, o Luiz, que é o atual presidente da Comissão Federal de Desastres em Massas, do CFMV, ele falou: não, eu estou entrando em contato com você porque, a partir de agora, qualquer comissão de qualquer região do país que queira ser formada, a gente vai obrigar a se capacitar com esse curso balizador. Então, o Mato Grosso do Sul, além de ser o primeiro estado a ter essa preocupação, né, de orientar as pessoas que querem, porque muitas vezes a pessoa vai de bom coração, mas acaba mais atrapalhando do que auxiliando. Ou virando vítima. Tá. Né? Deixa eu só colocar um detalhe do curso, Paula, que é importante para os profissionais. Pode entrar em contato com o nosso setor técnico. Por conta das exigências da LGPD, tudo tem que ter um pré-cadastro antes por conta de CPF. Então, entre em contato com o nosso setor técnico, coloquem lá o CPF de vocês, que vocês já serão direcionados para esse curso que é gratuito, 100% online e no final com certificação. Isso. E aí a gente tem agora a Comissão Federal do CFMV fazendo essa solicitação oficial de que as pessoas que queiram integrar uma comissão realizem o curso, né? O link da inscrição está lá no site também, pode procurar o nosso site que está tudo lá, ou entre em contato direto com o setor técnico lá do CRMV-MS. E aí, concluindo, né, a questão de como que a gente atua, a gente trabalha agora as capacitações em resgate técnico animal diretamente com as linhas de frente. Então, já tivemos a primeira turma o ano passado do Preve Fogo, porque a gente não só capacita como equipa, com o auxílio da World Animal Protection, né? Então a gente consegue dar o treinamento e equipar as equipes com materiais de resgate de fauna. São materiais caros e de difícil acesso, porque a grande maioria, infelizmente, a gente ainda não tem no Brasil, né? Mas aí a gente vem trabalhando dessa forma. E atualmente, semana passada, retrasada, estivemos formando a segunda turma do Preve Fogo em RTA. E agora, daqui 2 semanas, estaremos formando a terceira turma, né, incluindo as brigadas indígenas. Então, essa parceria dá esse boom. Também capacitamos o Corpo de Bombeiros Militar do Mato Grosso do Sul e agora do Mato Grosso, e também a Polícia Militar Ambiental, que são as instituições que são linha de frente no combate a incêndios florestais e manejo de fauna. E só lembrando, Paula, que esse curso ele é multidisciplinar, tem uma contribuição aí de diferentes órgãos, WAP, CRMV-MS, o CDB,
Lembrei de todos, falei todos. Sim, que deu a conotação do curso, sim. Um agradecimento aí, que não é um curso feito exclusivamente pelo CRM-VMS, é um curso multiprofissional e que a gente consegue aí alavancar esses dados que a gente demonstrou aqui agora. Eu só queria colocar uma coisa, que a gente, quando está no campo, eu fiquei muito tempo acompanhando para noticiar, para levar as informações dos incêndios. A maioria das pessoas tenta querer fazer alguma coisa. Quando vê aquela imagem que se fica chocada, eu quero ir, quero ser voluntário. E uma vez a gente estava na Serra do Amolá, e a Paula fazendo resgate técnico dos animais, com a equipe dela, estava colocando suplementação de alimentos em alguns pontos muito específicos, e ela me explicou uma coisa que eu acho muito interessante, porque vocês devem abordar também isso no curso. Nem sempre é necessário retirar o animal do local onde ele foi encontrado com algum ferimento dos incêndios. Então, esse treinamento com o pessoal do Prêmio Fogo Ibama, com o bombeiro, é muito interessante, porque a gente quer salvar o animal. Só que, às vezes, não precisa tirar de lá. Eu vou pedir até a Paula para explicar isso, porque a partir dessa observação, que é uma observação altamente técnica dos médicos veterinários, se criou um outro mecanismo de ter um centro de recebimento desses animais em locais, inclusive o IHP que está aqui com a gente, que é parceiro também. Paula, explica isso, porque é difícil, às vezes, eu explicar. Não precisa tirar esse animal daí, ele está queimado, mas ele vai sobreviver porque o pessoal do resgate técnico diz que esse aí consegue sobreviver aqui, não precisa ser transportado. Isso aí é extremamente importante. É o grande diferencial do resgate técnico animal de animais silvestres, né? Porque a gente tem, em 2020, grupos que trabalham com resgate de animais domésticos migrando para a parte de animais silvestres. E foi isso que incomodou a comissão. Muitas vezes, a captura e o deslocamento do animal condenam o animal. Então, o que a gente, nesse curso, uma das preocupações foi justamente a gente balizar o olhar do técnico que está lá, que no caso é o brigadista, é o bombeiro, né? Então, a gente trabalha essa questão de até quando, e essa conexão é extremamente importante. Vai ter um exemplo aonde eu acho que a Fran vai poder falar melhor, que aconteceu em relação aos tuiuius, né? Que os brigadistas do PREV e da Brigada Alto Pantanal, que é do Instituto Homem Pantaneiro, eles tiveram esse feeling de identificar a necessidade de remoção dos animais ou não. Então, é de suma importância. Muitas vezes, a sua captura condenou o animal, né? Então, quando a gente consegue levar essa informação, e uma coisa que é muito, muito legal, às vezes, quando você está falando em instituições, né, principalmente as públicas, o querer fazer o curso, às vezes a pessoa nem quer fazer. Mas uma coisa que a gente enxerga, principalmente quando a gente está trabalhando, né, com as instituições, às vezes a pessoa até chega lá e fala, me tentaram fazer esse curso aqui, eu vim fazer. Quando ele começa a se envolver no curso e que a gente chega na parte prática, inclusive os simulados, o cara está tão inserido no contexto, ele fica tão... E ele fala, nossa, eu sabia disso, né? E eu até pego de exemplo bombeiros nossos que foram auxiliar no Rio Grande do Sul e eles mandarem falar, doutora, a gente tirou o cavalo do 4º andar usando a técnica de manejo que eu aprendi no curso. Né? Então, isso daí sobre Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Os bombeiros foram, né, dar o apoio ao Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul e eles tiveram que remover um equídeo do 4º andar, que a água tinha chego lá, levar o cavalo de alguma forma entrou ali e ali ficou. E eles removeram usando as técnicas aprendidas no curso. Então, isso é muito legal. Você receber mensagem de colegas veterinários que estão na Venezuela, por exemplo, dizendo que quando foram noções práticas, né, dados na teoria do curso, que nos sinaliza, inclusive, as ações. Então, isso é muito interessante. Você falando Venezuela, eu lembrei, já tiveram inscritos no nosso curso da Colômbia, da Venezuela, então a gente já teve inscritos não apenas aqui do Brasil, mas de países... Principalmente a World Animal Protection, ela divulga demais o curso na América Latina, né? E, inclusive, eu acho que cabe citar que a USAID, eles nos procuraram depois que eles assistiram, conheceram um curso
de capacitação em desastre que está na plataforma do CRM-VMS, né? Dizendo que eles nunca viram algo parecido e nos convidando para que a gente organizasse algo similar para a própria adolescente. Então, nós tivemos uma abrangência e eu acho muito bacana. Não é um curso complexo. A gente volta a falar, é um curso básico, principalmente para as pessoas que querem adentrar ao meio de desastres, né? E sinaliza e baliza essas ações, mostra até onde você pode ir, né? Porque você não pode chegar numa condição de desastres e virar vítima nessa situação. Bom, eu vou passar a bola para cá agora. Eu queria ouvir um pouquinho você, Fran, e que falasse um pouco da Operação Arca de Noé, o que ela representa, o que ela traz de experiência e como que isso pode ser usado no dia a dia dessa discussão que a gente está tendo aqui. Lembrando que a Fran é a representante aqui do Instituto Homem Pantaneiro, e falar um pouquinho da Unidade Móvel de Saúde Animal, que eu fui lá visitar e realmente é uma referência ali, já adianto, seguindo todas as resoluções do Conselho. A gente já vai discutir sobre isso. Por gentileza, Fran. Eu acho que quando a gente fala nesse curso, a capacitação em geral é o ponto mais importante, assim. A Operação Arca de Noé, ela teve muitos pontos. E só para contextualizar, o Instituto Homem Pantaneiro, ele tem uma brigada permanente, que é a Brigada Alto Pantanal, que trabalha, em sua maioria, com a prevenção, trabalha muito em parceria com o Prévio Fogo, e aí, quando nós temos incêndios de alta escala, como foi em 2024, a gente teve uma grande demanda nas operações, principalmente na região do Alto Pantanal, do Alto Paraguai, né? E nós, recentemente, na época, cerca de um mês antes, nós tivemos uma conversa e um treinamento, umas noções básicas de resgate animal com nossos brigadistas. E ocorreu, então, de termos esse evento de ter um ninho de tuiuiu lá na região da Serra do Molar, e que a nossa brigada estava atuando com Prévio Fogo. E a nossa brigada poder identificar o que a Cláudia já falou, a Paula já falou. Qual é o momento de você atuar, de você interferir e você poder agir no momento certo, foi assim o crucial para salvar esses animais. Então, eram 3 filhotes de tuiuius. Nós já tínhamos conversado antes, as brigadas já tinham nos alertado que provavelmente esse fogo chegaria nesse local. E assim, como a Cláudia mesmo já falou, quando se trata de animais silvestres, muitas vezes você não interferir, você não causar esse estresse no animal é o nosso principal ponto. Então, eu orientei os meninos, falei, resfria, né, o máximo que vocês conseguirem essa árvore, façam o que vocês foram treinados para fazer, mas não deixe esse fogo pegar. E foram o que eles fizeram. Eles passaram o dia todo resfriando, mas infelizmente, eu acho que, aí voltando ao começo, um dos pontos que eu vejo muito, porque eu sou membro operacional do GRETAP, então sempre que tem as operações, eu estou à frente, e assim, os ventos são o principal problema que a gente enfrenta, né? E Fran, eu estive lá, né, no final do ano passado, do Instituto Homem Pantaneiro, e eu vi toda aquela tecnologia ali de vocês que eu fiquei muito surpreso com uma visualização ao vivo ali dos principais pontos de maior preocupação com o Pantanal. Então vocês conseguem detectar focos de incêndio de imediato ali, ao vivo. Então eu gostaria que você falasse também um pouquinho disso, de toda essa tecnologia, de todo esse aparato disponível nessa prevenção aí de incêndio, que é uma atuação quase que, não vamos dizer imediata, porque até chegar lá existe aí uma dificuldade, né? Mas desse ponto aí que realmente eu fiquei surpreso com toda essa tecnologia imediata ali para vocês agirem. Isso, quando nós temos um caso assim,
O Instituto Homem Pantaneiro, ele vem só dos suportes, principalmente as nossas bases operacionais, elas são oferecidas para que as equipes possam trabalhar. O reconhecimento da área é sempre muito importante, então nós temos técnicos que fazem parte do GRETAP, que estão sempre disponíveis. Então essas são algumas maneiras de trabalharmos nesse contexto de desastres, principalmente incêndios. E nós temos o sistema Pantera, que é o que você falou. Ele é um sistema de inteligência artificial que detecta fumaça até 3 minutos, assim que ela começa a acontecer. Então, ele causa um alerta e a partir desse alerta com coordenadas, ele nos avisa onde há um possível incêndio. E a gente consegue acionar as autoridades. Essas câmeras, elas têm um alcance de até 30 quilômetros e elas conseguem ter um giro de 360 graus. Então, em toda uma área, nós temos 5 câmeras que conseguem monitorar toda essa área, essa extensão ali, mais de 300 mil hectares que a gente consegue. Eu achei extremamente interessante. Muito obrigado. Eu vou passar agora a bola para a Fabiane, que está aqui representando o IBAMA. Fabiane, gostaria de ouvir da sua experiência. A gente ficou claro aqui que isso já não permite mais amadorismo, é uma equipe muito técnica, muito preparada. E eu gostaria da sua experiência, primeiro falar dessa unidade móvel de saúde disponível aí, de que maneira que isso pode atuar no dia a dia lá no Pantanal, que existe toda uma dificuldade de locomoção, existe toda uma dificuldade de acessar esses locais onde esses animais estão. Eu vi todo o preparo dessa unidade móvel, como que realmente ela é muito bem equipada, muito bem preparada, segue as resoluções do Conselho, é importante deixar isso muito claro. Eu gostaria de ouvir sobre essa situação aí do IBAMA. Ficou fácil para mim para falar, né? Porque eu falo agora depois de todo mundo, né? Toda a contextualização pessoal. Março mesmo, né? Já mostrou o tanto que a gente trabalha integrado, né? Com o prédio, né? Mais perto. Hoje eu represento a fauna, né? Do IBAMA no estado do Mato Grosso do Sul. E a gente tem esse trabalho integrado com o prédio, com as outras instituições, também com o GRETAP. O IBAMA hoje é membro do GRETAP, né? Desde que começou a gente trabalha junto. E em 2024 a gente começou com a Operação Arca de Noé. A gente já vinha, né, institucionalizando esse trabalho. E ela não é possível se não for integrada com todas as instituições que... algumas estão presentes, né? Assim, são muitas instituições que trabalham. E nesse ínterim, assim, foi muito importante a capacitação do Conselho. Eu fiz, estando em campo com os mineiros. Em 2024, a gente ia para campo, passava o dia inteiro no resgate, né? Chegava cansado e à noite ainda ia fazer a capacitação. E ela foi muito importante para balizar, como a doutora Paula Helena falou, para ajudar nesse trabalho, porque mesmo trabalhando com o meio ambiente, a gente não tinha ainda o know-how, né, para estar a campo. Olha que interessante, já trabalha nessa área e ainda assim é um curso que agregou muito conhecimento, agregou muito valor. Que bom ouvir isso. E para mim, como médica veterinária, eu sou médica veterinária inscrita no Conselho, desde uma inscrição primária aqui no Mato Grosso do Sul, né, me formei aqui. Então, assim, é muito importante, foi muito importante, eu acho que todo mundo tem que fazer isso. E nessa operação na Arca de Noé, todas as equipes que são recrutadas, elas têm que fazer, a gente coloca, tem que fazer pelo menos esse curso do Conselho. Ele é um curso online, ele é um curso que dá para fazer, inclusive, lá do meio do canal, né, como a gente fez. Então, não tem desculpa para não fazer esse curso, né? E a gente pede isso, todas as equipes sejam formadas nisso. E aí, nesse trabalho de se preparar para os incêndios, né, como foi todo questionado com o Márcio, né, até que ponto a gente está preparado já para as ações desse ano, né, essa expectativa, né, preocupante do El Niño, a gente conseguiu, pelo nosso programa de conversão de multas do IBAMA, a aquisição de um reboque equipado, que é o nosso hoje chamado SAMU-VET, né, com os equipamentos básicos para esse pronto atendimento em campo. Assim, essa parceria que a gente tem com a Universidade Católica Dom Bosco, com o GRETAP, para poder estar levando esse equipamento até os pontos de atendimento mais próximos, né, dos animais, ele é muito importante porque ele faz com que esses animais possam ter um primeiro atendimento ali mais rápido e chegar com mais expectativa de vida
isso para sua reabilitação, para sua posterior soltura, né? Então é um trabalho assim que a gente trabalha muito unido. Né? E eu vi realmente ter uma estrutura ali que estão muito bem preparados para isso. Eu vi falar uma coisa que ninguém tocou aqui, além da unidade de móveis, e alguma iniciativa da etapa do Conselho Regional de Medicina Veterinária, ponto fixo para receber esses animais que tem lá nos isso foi uma discussão que eu estava junto, lá em 2020, que às vezes é muito distante, 5 horas de barco para você chegar lá, e não tem estrada, e é uma iniciativa muito legal para viver. Cláudia, e só para você falar em ponto fixo, nós, Conselho, já fomos fiscalizar esse ponto fixo lá na Serra do Amolar, está totalmente regularizado, já foi fiscalizado por nós. Importantíssimo você ter falado isso. Muito, muito bem lembrado, né? Cavete Amolar. Cavete Amolar. Foi muito. É um centro de atendimento veterinário, né? Aonde o Conselho, desde o início da ideia, quando o IHP falou, vamos colocar isso aqui, ele foi e é o primeiro, né? A Fran é a RT dele, então, mas ele é o primeiro posto médico veterinário avançado em áreas remotas do mundo. Fiscalizado pelo Conselho. Devidamente autorizado. O Conselho subiu por mais de uma vez lá para poder conduzir. Eu lembro. A formação dele. Primeira conversa, a gente estava lá, eles desenhando no chão. Na areia. Aí eu filmando, o que vocês estão fazendo? Aí tava a Paula, tinha outros representantes também do Conselho Regional de Medicina Veterinária, com o Coronel Rabelo, que é o presidente do IHP. Não, a gente precisa fazer um recinto aqui, desenhando no chão, e eu olhando aquilo, ali nasceu o primeiro cavete. A entrada, né? Não, por aqui o animal entra, aqui a gente coloca. Não, mas o Conselho não vai aceitar isso aqui. Então, é muito importante, por isso, quando você pergunta qual a importância do Conselho, né, frente a isso, é porque, na verdade, o Conselho direciona. Mato Grosso do Sul teve essa preocupação antes, eu acho que é bom ressaltar que antes de sair a resolução 1511, o Conselho Regional de Mato Grosso do Sul já havia uma comissão, né, para, inclusive, orientar capítulo 32 do Manual de RT, né, a ação do médico veterinário e do zootecnista em situações de desastres. Então, essa é a importância do Conselho, né? Mato Grosso do Sul não ficou no vento. Quando a coisa apertou, a gente soube como se organizar e executar, e fiscalizar. Então, quando uma equipe nossa sai, né, seja com o SamuVet, seja lá no Cavete Amolar, seja nas operações diretamente de resgate mesmo, o Conselho sabe quem é o médico veterinário responsável pela operação. Então, nada é feito às cegas. Não, fala como é que é o cavete lá de vocês, que está lá baseado no Instituto em Pantaninho. Inclusive, convido vocês a visitá-lo novamente. Já faz tempo que ele não recebe uma visita. Gente, o cavete, assim, quando saiu a nossa licença, foi a maior alegria para nós, porque a gente entende a importância daquele centro de atendimento, daquele posto médico veterinário avançado. Ali o nosso objetivo é realmente estabilizar e garantir que esse animal tenha um primeiro atendimento, que ele consiga resistir a esse tão difícil caminho, como a Cláudia falou, que é 6 horas de barco ou então apenas com uma logística já garantida de aeronave. Então ali é uma esperança que a gente tenha mais e que a gente já percebeu e entendeu a importância dele. E a gente entende também que a gente consegue, tendo um responsável técnico ali, consegue realizar os protocolos adequados para garantir o bem-estar desses animais e atendê-los da melhor maneira possível. E também entender que nem sempre é pegar, resgatar, estabilizar e mandar. Muitas vezes a gente vai conseguir fazer um atendimento ali, e ali mesmo, onde aquele animal foi resgatado, ele vai ser devolvido com... né, todo a sua parte. Fran, isso é menos estresse pro animal, é menos custo,
Então, olha, realmente a vantagem. Gente, eu tô disso. dedinho levantado, querendo falar. Eu queria que a Fabi falasse de uma coisa que eu acho que é muito importante. O Cabete está lá na Serra do Amolara, obrigado no Rio Pantaneiro. Mas existe um desafio que é desafio de ter recinto, né, Fabi? De repente ter um recinto lá para o animal ficar e ele ser solto, ser tratado. Também tem todo esse caminho de cada vez mais vocês vão aperfeiçoando, não é isso? E para a gente é uma alegria ter esse centro avançado do pessoal do Instituto Leme Pantaneiro, né? Que os animais têm essa chance melhor de recuperação. Só para dizer algo, vou fazer uma parte aqui para a unidade móvel. A gente também consultou o conselho antes dela chegar aqui para vir de todas as... Segue a 1511, tá tudo regulamentado. Ele não saiu para rodar antes do sinal verde da Carol. E assim, a gente buscou o conselho para poder trabalhar em conformidade, né? A gente teve esse cuidado. E voltando então para a unidade, né? A gente tem buscado, de todas as formas, fazer acordos de cooperação para que a gente consiga novos materiais, novos recintos. Assim, é muito importante essas bases. E como todo mundo falou, né? Para um animal silvestre, é muito melhor que ele possa se recuperar mais próximo do seu habitat e, se possível, ser devolvido ali mesmo, né? A chance dele de sobrevivência e de melhoria para a biodiversidade ali, para manutenção, é muito maior, né? Então, a gente tem tentado de todas as maneiras, Cláudia. Eu acho isso muito lindo, Thiago. Só vou falar mais uma coisinha e vou ficar quieta para mim. Imagina! Às vezes as pessoas estão nos ouvindo, mesmo aqueles que não sejam do Conselho de Medicina Veterinária, ou que não sejam biólogos, ou que não trabalhem com animais silvestres. Pessoas podem estar se perguntando por que tanto esforço para salvar um bichinho. Eu, quando era repórter, muita gente me perguntava, gente, isso tudo para salvar uma onça, um tamanduá, um arara azul? O que eu acho importante que as pessoas pensem é que quando você tem uma situação de desastre, seja um incêndio, uma inundação, você coloca em risco imediatamente aquele animal que morre, você coloca em risco anos e anos depois, porque vai faltar comida, vai faltar água, e a gente precisa falar do que é muito importante, as pessoas não pensam, que é a variabilidade genética. Um indivíduo carrega uma carga genética importantíssima para a reprodução e manter aquela espécie fortalecida para se reproduzir. Então, algumas espécies que ocorrem no Pantanal, elas demoram muito a se reproduzir. Quando você fala, por exemplo, de uma onça pintada, o cuidado parental é de 2 anos. Quando você fala de um tamanduá, bandeira, tem um cuidado parental aí de mais de 1 ano. Um tatu-canastra leva 3 anos para ter um filhote. A arara azul leva 6 a 8 anos para entrar na fase reprodutiva para começar a ter filhote. Então, olha só o impacto. Então, quando a gente fala de todo esse esforço para você fazer um resgate técnico, para você restabelecer a saúde daquele animal e reintroduzi-lo, a gente está garantindo ali a reprodução e novas famílias que vão nascer a partir desses indivíduos salvos. Queria abrir uma... Imagina, só para contribuir, Cláudia, isso que você falou é tão interessante, porque às vezes, mas é só um animal, mas isso daí é que vai garantir não só a fauna, mas também a flora daquele local. A Paula me falou isso lá na Serra do Amolara. Ela falou, a gente está numa região que dentro do Pantanal, a Serra do Amolara é uma região muito específica. Por quê? Porque tem a barreira natural daquelas montanhas que a gente tem ali, que é a própria Serra do Amolara, que agora foi classificado como montanha, acho ótimo falar isso, que o Brasil tem montanha. Então, assim, ali você tem algumas espécies que elas não passam pelo corredor para outros lugares e ela tem uma posição genética diferenciada. Então, assim, cada animal em cada lugar, ele tem uma importância para o serviço ambiental que é muito essencial para a gente manter o bioma Pantanal, o bioma Cerrado, o bioma Amazônico, Mata Atlântica, Pampa, porque a gente precisa pensar em todos os nossos biomas e em todas as questões climáticas que a gente está vivendo. Então, não é salvar um animal, é você dar mais chances à natureza de ter a resiliência para manter as suas populações viáveis. Nós vivemos isso na prática, nesse resgate dos tuius, que foi inicialmente feito pela brigada, pelas brigadas, depois a equipe técnica chegou. Eram 3, 2 sobreviveram, batizados de Alto e Pantanal, e hoje eles estão no Zooparque de São Paulo, participando justamente de um programa de reprodução. Então, eles estão lá perpetuando a espécie
E isso é muito incrível. E uma coisa que foi muito legal nesse resgate é que partiu dos brigadistas a ideia de reproduzir o ninho que foi transportado para dentro do cavete, né? Então você pega o conhecimento empírico daqueles pantaneiros e você institui a técnica. E isso dá um resultado assim super, porque como que a gente vai dizer? Otimiza o resultado esperado. Porque os animais, quando ficaram abrigados naquele ninho, eles juntos um do outro, eram 3 irmãos, eles tiveram aí, nós conseguimos minimizar o estresse da remoção, inclusive, que foi, e que aconteceu em parceria com o IBAMA, foi o helicóptero do IBAMA que deslocou os animais até Corumbá, e aí a viatura terrestre do GRETAP fez um recolhimento e entregou no Centro de Reabilitação de Animais Silvestres. Então, empolgação total. Pessoal, nós já estamos aí com 1h30 de podcast, passou muito rápido. Mas antes eu quero te ouvir, Cláudia. É muito bom ouvir você tem uma didática muito boa. E eu gostaria que você falasse, gostei muito da sua fala, onde você fala que o mais importante do que a catástrofe, a tragédia, é a gente estar preparado para ela. Porque isso minimiza muito esses danos. Então, pode ser uma tragédia, uma catástrofe muito generosa, mas se a gente está preparado, ela não aparenta ter essa característica, como foi os relatos aqui de 2023, 2024. Então, eu gostaria que você encerrasse essa fala nossa desse preparo aqui do Mato Grosso do Sul, desse preparo que a gente está tendo aqui, toda essa questão climática, essa questão ambiental, essa preocupação com fauna e flora, de que maneira que nós, sul-mato-grossenses, estamos tendo de olhar diferenciado para o Pantanal. Olha, primeiro eu agradeço você ter deixado essa fala para mim, até porque os meus mestres estão aqui do meu lado, alguns dos meus ídolos que se transformaram em amigos. Então eu preciso dizer que o que a gente tem são, primeiro, pessoas muito preparadas e muito técnicas. Não é porque o Márcio está aqui do meu lado, não é porque a gente é amigo há quase 30 anos, mas é porque eu acompanho a esse tempo todo esse trabalho dos combates. E o tanto que evoluiu, né, Márcio? Tanto que a gente cresceu em legislação, em que a gente cresceu... Eu vou até trazer seu microfone para mais perto. Cresceu em equipamento. E eu vejo, assim, a generosidade. Por isso que eu fico muito encantada de estar próximo, porque a gente está falando aqui de pessoas que pensam no bem de pessoas e no bem dos animais também. O Márcio e a equipe do Pré-Fogo IBAMA foi dar muito treinamento para os fazendeiros no Pantanal, que a gente não pode esquecer, porque eles também fazem parte de tudo isso, abrem as porteiras para as equipes chegarem, eles fazem os seus treinamentos, e eu me lembro da equipe do Pré-Fogo dando isso de brigadista para muito fazendeiro e funcionário de fazenda, né, Márcio? É muito bom, assim, o bioma Pantanal é um bioma, o menor bioma do Brasil. Porém, ele é extremamente importante, e essa importância do bioma tem ficado cada vez mais claro para o brasileiro. Vou falar os dados sobre a Política Nacional do Manejo Integrado do Fogo. Ela começou a ser tratada pelo Ministério do Meio Ambiente em 2012 ainda, né? Somente o fogo do Pantanal em 2020 fez com que essa política que estava na Câmara Federal desde 2015, pelo menos desde 2015, ela só tramitou por causa do incêndio no Pantanal de 2020. E depois ela foi aprovada e foi mandada para o Senado para ser avaliada pelos senadores, e ela só foi tramitada e promulgada lá pelo Senado Federal por causa do incêndio do Pantanal em 2024 também, né? Então, assim, o Pantanal tem a sua importância, é um bioma pequeno, mas é maior que o Portugal inteiro, né? Então é pequeno na nossa visão do Brasil, que é um continente, né? Ele é extremamente importante e tem uma biodiversidade maravilhosa, né? A maior plantel de aves que tem todas as informações da biodiversidade do Pantanal,
e é um bioma que tem a onça pintada, né? Que é a referência, porque a onça pintada é topo de cadeia. Então ela só existe onde tem conservação. Onde não tem, ela sai, ela acaba, ela morre, né? Porque ela não vai ter como se alimentar, né? Num bioma degradado. Então é importantíssimo a gente ter sempre um animal topo de cadeia. Extremamente importante de ter um animal topo de cadeia, que é sinal de conservação e de uma área preservada. E só para a gente terminar aqui, diante daquilo que você me colocou, o que nós trouxemos nessa conversa é possível integrar, é possível se qualificar e é possível se equipar. De onde vem o recurso? Muitas vezes vem do poder público, às vezes vem da iniciativa privada, às vezes vem de doações, às vezes vem das ONGs, dos conselhos de classe, no caso o Conselho Regional de Medicina Veterinária disponibilizando esse curso de formação de uma forma gratuita. Isso ajuda a replicar o conhecimento não só no Mato Grosso do Sul, em Mato Grosso, mas no Brasil e na América Latina como um todo. Então, o que a gente precisa pensar é que a gente vive um momento no planeta em que é necessário pensar na mitigação e na adaptação climática. Porque esse super El Niño, muitas pessoas podem falar, mas nos anos de 1870 aconteceu também. Só que o clima no planeta era outro, a oferta de umidade era outra. A gente tem no Pantanal os dados do Mapa e Biomas de que em 40 anos o Pantanal perdeu 70% da sua superfície de água e é a maior planície inundável do planeta. Então, o que eu acho muito importante que as pessoas que estão nos ouvindo, elas pensem é que temos pessoas muito sérias, muito técnicas, que a cada ano se aprimoram, seja na sua área de atuação, tem uma boa vontade muito grande de buscar caminhos. Que a gente vai conseguir acabar com o problema? Não. Esse problema vai ficar cada vez maior, esse desafio vai estar cada vez maior. Mas a cada ano a gente está se qualificando. E aonde entra a comunicação que está no curso também. É preciso pensar em comunicar para quem não trabalha nesse segmento também. Porque a gente aqui trabalha junto. Eu conheço o Márcio há quase 30 anos, está lá há 20 e tantos anos, enfim, IHP, vi nascer, o Instituto Limpo Pantaneiro com o Coronel Rabelo. Então, a gente já está envolvido. Então, quem está nos ouvindo, passe esse podcast para quem não é da área também. Porque aí sim, o brasileiro vai entender a emergência climática que estamos vivendo, não só no Pantanal, mas no nosso país como um todo. E o papel de cada um nessa busca de ações de adaptação e mitigação. E o Conselho Regional de Medicina Veterinária está com esse curso. Eu agradeço muito estar participando desde o início. E sou muito fã de todos vocês que estão falando. Agora eu vou tentar. Eu sou muito fã, porque eu só conto história. Vocês fazem a história. Então, por isso que eu agradeço muito estar aqui. E precisa de você para contar essa história de uma maneira tão clara, tão objetiva. Que bom, que bom. Cláudia, agradeço imensamente. Muito obrigado. Sei da sua agenda. Muito obrigado mesmo por aceitar essa participação. Paula, muitíssimo obrigado por sua contribuição. Inclusive, obrigado pela contribuição diretamente no curso. Sei de todo o seu compromisso com esse curso. Márcio, muito obrigado. Obrigado pela gentileza. Foi pego agora aqui nos 48 do segundo tempo e ficou até o final. Muito obrigado. Fran, do IHP, muito obrigado e parabéns pelo que vocês fazem lá, que eu tive a oportunidade de vivenciar isso. Fabiane, muito obrigado e parabéns pelo trabalho desenvolvido pelo IBAMA. A Arca de Noé é um projeto fantástico, um projeto que eu admiro muito e respeito. E chamo a atenção para que vocês façam a inscrição do nosso curso. Entre em contato com o setor técnico, entre em contato no nosso site. Toda a parte da inscrição está lá. Hoje, reitero, é o lançamento, é a nova chamada oficial do curso de capacitação. E é claro, a gente chamando a atenção para esse relatório da Agência Americana Climática por conta de todo esse contexto e essa atenção que eles deram para isso. Então, façam esse curso, estejam preparados, ajudem enquanto sociedade, cada um fazendo sua parte, minimiza muito isso, né, Cláudia? Igual é o que nós falamos. Pessoal, agradeço imensamente. Muito obrigado mesmo, estou muito honrado de poder participar disso. Muito obrigado a todos vocês.